Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Continua estudando aí. Agora a gente vai abordar o nosso estudo sobre trigonometria, falando sobre função trigonométrica. Se liga que é muito importante. A gente vai dar uma revisada nos gráficos de seno, cosseno, uma novidade vai ser o gráfico da tangente e falar nesses fenômenos periódicos, nas aplicações das funções trigonométricas. Então se liga aqui, vai ser muito legal, com teoria e com exercício, beleza? Olha, vamos lembrar que a função seno é aquela função real, né? X real, Y real. Definida por quem? Y igual a seno de x. Lembrar sempre que o seno é a ordenada. O seno é a ordenada. O cosseno é a abscissa, não é verdade? Por exemplo, o seno no eixo das abscissas, no eixo dos cossenos, ele é zero. Mas lá em 90 graus, π sobre 2, ele tem o seu valor máximo, que é 1. E em 3π sobre 2 tem o valor mínimo, que é quanto? Menos 1. Seno varia de menos 1 até 1. Valor mínimo, menos 1. Valor máximo, 1. Beleza? Olha, no primeiro quadrante, por ser a ordenada, o seno é positivo. Ele é positivo acima. Mas quando você anda no primeiro quadrante, você está saindo de 0 para 90 graus, o seu seno está saindo de 0 para 1. Ou seja, ele é positivo e crescente. Já no segundo quadrante, ele vai continuar positivo, mas vai ser o quê? Decrescente, porque ele vai sair do valor máximo e vai para 0, não é verdade? E no terceiro quadrante, Rui? No terceiro quadrante, o seno vai ser negativo, que está lá abaixo. E ele continua descendo, então ele vai ser decrescente. Muito bom. E agora ele sai de menos 1 e vai para onde? Para 0. Então ele cresce, não é verdade? Ele subiu aí, ele cresce. Mas ele continua negativo. Então o seno é positivo acima, primeiro e segundos quadrantes. Primeiro e segundo quadrantes. É negativo abaixo, aonde? Terceiro e quarto quadrantes. Onde é que o seno cresce? Ele cresce no primeiro e cresce no quarto. Decresce aonde? No segundo e no terceiro. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Agora, quando a gente tem a função seno, a gente sabe que o seno de 0 é 0. Seno de 90 graus é quanto? É 1. Aí seno de π, quanto é? 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. E seno de 2π? 0. A gente vai ter a senoide aí, né? Vê que todas aquelas informações de crescente no primeiro e no quarto tá aí. Positiva no primeiro e segundo, negativa no terceiro e quarto, também tá aí. Esse é o gráfico da senoide, que parte do valor intermediário. Qual o valor intermediário? 0. Qual o valor mínimo? Menos 1. Qual o valor máximo? 1. Beleza? Esse é o gráfico da senoide. Lembrar que tem valor mínimo menos 1, valor máximo 1, valor intermediário 0. Lembra que o seno ela é uma função ímpar. Por que o seno é a função ímpar? Porque o seno de menos x é menos o seno de x. Ó, se liga. Você tem x no primeiro quadrante, e menos x está no quarto. No primeiro, o seno é positivo. No quarto é negativo. Então, o seno de menos x é menos o seno de x. Eles são números opostos. A função é dita par quando números opostos têm imagens iguais. A gente vai ver que cosseno é par. Já estudou em outros vídeos. Agora, a gente está vendo que o seno é ímpar também. Beleza? Então, vamos na função cosseno. A função cosseno é a função que associa o quê? A abscissa. Cosseno é o quê? Vê, se liga. Quando é que o cosseno é 1? Cosseno é 1 lá em π. Onde é que ele é? Cosseno é 1 e 0. Onde é que ele é menos 1 em π? Valor máximo do cosseno, no 0, 1. Valor mínimo, menos 1 lá em π. No π sobre 2 e no 3π sobre 2, ele é 0. Então, se liga que o cosseno, por ser esse eixo das ordenadas, ele cresce quando você vai para a direita. E ele decresce quando você vai o quê? Para a esquerda. Ele é positivo à direita, negativo à esquerda. Então, no primeiro quadrante, quando você anda no primeiro quadrante, você sai de onde, galera? Você sai do cosseno C1 lá no 0 para o cosseno C0 lá em π sobre 2.
Então ele diminui, ele foi para a esquerda. Então ele é positivo porque está à direita e ele vai ser decrescente, por quê? Porque você andou para a esquerda, beleza? Se liga nisso. Já no segundo quadrante, você continua andando para a esquerda, então o cosseno continua o quê? Diminuindo, mas ele agora é negativo porque está à esquerda. No terceiro quadrante ele vai ser negativo porque está à esquerda, mas ele começa a aumentar. Ele sai de -1, que é o valor mínimo, e já vai para 0. Agora, no quarto quadrante, ele é positivo, porque o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, que são os quadrantes que estão à direita. E o que é que acontece? Ele vai crescer. Ele sai do 0 para o seu valor máximo, que é qual? Que é 1. Cosseno, ele tem imagem variando de -1 até 1. E o seu gráfico, ó, como é o seu gráfico, a cossenoide? Vê que o cosseno, ele parte ali do 0, do valor máximo. Aí vai decrescer, vai para onde? 0 quando é π sobre 2, vai para -1 quando for π, vai para 0 quando é 3π sobre 2 e volta para 1 quando for o quê? 2π, quando completou a primeira volta. Então, o cosseno parte sempre do valor máximo, ou do valor mínimo, quando você multiplica, por exemplo, por -1, é menos cosseno. Ao invés de partir de +1, parte de onde? De -1. Veja, o cosseno ele também tem valor mínimo -1 e valor máximo 1. E o cosseno é uma função par. Por quê? Cosseno de -x é igual ao cosseno de x. Se você pegar -x, está no quarto quadrante, se x estiver no primeiro, e eles têm o mesmo cosseno. Então o cosseno é par, beleza? Ruir a função tangente. A função tangente, a gente estudou que é o seguinte, ó. Eu tenho o ciclo trigonométrico. Como é o ciclo trigonométrico? Se liga, a gente tem o seguinte: eixo dos cossenos, que é a abscissa, eixo das ordenadas é o eixo de quem? Dos senos. E lá, paralelo ao eixo dos senos, na origem dos arcos tem o eixo das tangentes. A tangente é na direção radial. Mas a tangente ela não vai existir, por exemplo, quando você tem lá π sobre 2. Nem 3π sobre 2, porque essa direção radial, ela vai sempre o quê? Ficar paralela ao eixo das tangentes, então não vai interceptar. Uma outra maneira de você ver é porque em π sobre 2 e em 3π sobre 2, pensa aí como é que é o cosseno. Lá em π sobre 2 e 3π sobre 2, o cosseno é 0. Mas a gente sabe, cara, como é que a gente aprendeu? Que tangente é seno sobre cosseno e jamais dividirás por 0. Vamos falar comigo isso aqui. Jamais dividirás por 0. Então, no cosseno, a tangente ela não existe no cosseno é 0. Ou seja, naquela posição que está o π sobre 2 e 3π sobre 2. Massa, tranquilos. Aí vê que a tangente é sempre radial. Rui, como é o sinal da tangente? Ela é positiva nos quadrantes ímpares e negativa nos quadrantes pares. Positiva nos ímpares e negativa aonde, galera? Nos quadrantes pares. Esse é o sinal da tangente. E como é o crescimento? A tangente ela é sempre crescente nos quadrantes. Em cada quadrante ela é sempre crescente. Você vê que no primeiro quadrante ela sai do 0, aí vai. Quando chega em 90, ela explode para infinito, não existe. Aí depois ela vem de menos infinito, ó. Quando passou de 90, vai de menos infinito até voltar para 0, que é lá em π. Então ela vai ser sempre assim. Ela vai ser crescente em cada quadrante. Ela é sempre crescente? Não, Rui. Ela é crescente nos quadrantes. Em cada quadrante ela é crescente. De boa, tranquilos. Como é o gráfico da tangente? O gráfico da tangente ele vai ser um gráfico assim, olha. Ele vai ter um período π, porque a cada meia volta se repete de menos infinito até mais infinito, de menos infinito até mais infinito, de menos infinito até mais infinito. Você vê que o intervalo, o menor intervalo para se repetir aí é π. Então, seno e cosseno tem período o quê? 2π. Mas tangente tem período π. Seno é ímpar, cosseno é par e tangente é ímpar. Beleza? Se liga nisso. Por que tangente é ímpar? Porque tangente de menos x é menos a tangente de x. Seno e tangente são ímpares. Agora, vê só. Dando uma relembrada aqui. Quando a gente tem
uma função desse tipo que tem esses parâmetros. O a gente aprendeu que joga o gráfico para cima ou para baixo quando é negativo. O b altera a forma, né? No seno e no cosseno, a amplitude da onda. Na tangente também vai alterar essa forma. O c, esse número que multiplica a variável, ele altera o período da função, ele divide o período. Então, o período da função seno ali seria 2π sobre c. Do cosseno, 2π sobre c. E da tangente seria o quê? Π sobre c. Esse seria aí. Aí vê, ó, que se a gente pega esse gráfico, 1 mais seno de x sobre 2. O que é que aconteceu? Primeiro, ao invés de ir de menos 1 até 1, quando você multiplicou por 2, já ia de menos 2 até 2. Mas você somou 1. Aí o que estava indo de menos 2 até 2, quando soma 1, vai de menos 1 até 3, ó, que é o que está aí, de menos 1 até 3. Está vendo aí? E o período, Rui? O que aconteceu com o período? O período é sempre o contrário. Você vê que o C aí é um meio que está multiplicando o X. Vamos dividir 2π por meio. 2π dividido por meio dá 4π. Então, o que é que aconteceu? O período aumentou, não é verdade? Ele foi de 0 a 4π. Vamos relembrar esse período. O período é 2π sobre C. Mas como C é quem multiplica X, 2π dividido por meio dá 4π. Porque repete o 2π e multiplica pelo inverso. Que é quanto, galera? Meio, o inverso de meio é 2. Então, 2π vezes 2, 4π. Na questão 1, ele diz o seguinte. O subir e descer das marés é regulado por vários fatores, sendo o principal deles a atração gravitacional entre a Lua e a Terra. Se desprezássemos os demais fatores, teríamos sempre um intervalo de 12 o quê? 0,4 horas. Esse menor intervalo para a função se repetir, a gente sabe que tem um nomezinho, é ou não? Como é o nome disso? É o chamado o quê, galera? Período. Período da função é o menor intervalo para ela se repetir. Então, o período é 12,4 horas. Aí ele diz, a mesma tem uma altura máxima de 1,5. Mas vê que tem 1,5 para cima, 1,5 também para baixo. A altura máxima 1,5. Aí ele deu essa função. Qual foi a função que ele falou? Ele falou que a função f de t é igual a quanto? Diz para mim. A vezes o seno de quem? De bt. A vezes o seno de bt. Quem altera o período, quem aqui altera o período, é o coeficiente que multiplica a variável. Como é em função de t, quem está multiplicando a variável aqui é quem? É t. Então significa dizer que o período, a gente sabe da função seno é 2π. Então aqui seria 2π sobre b é igual a 12,4. Esse b está aqui dividindo, vem para aqui multiplicando. Então a gente vai ter 2π sobre 12,4 é igual a b. Não é verdade? Se a gente dividir por 2, a gente vai ter que π sobre 6,1 sobre 6,2 é igual a b. Para ficar um valor inteiro aqui, eu posso chegar aqui simplesmente e multiplicar aqui, ó, por 5. Então a gente vai ter que b vai ser igual a quanto? 5π. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 0,2 dá 1. Então vai ser 2π, 5π sobre 31. Cuja resposta já estaria na letra A. Mas vamos achar esse A. Esse A tem a ver com o quê? Com a imagem. A gente sabe que o seno ele varia de menos 1 até 1. E quando a gente multiplica por A, aí a gente vai ficar com A vezes menos 1, vai ficar menos A. E A vezes 1 vai ficar A. Então quer dizer que a altura máxima, qual é a altura máxima? 1,5, e aqui ela é A. Então vê que se ela está variando de menos 1,5 até mais 1,5, e a gente achou que a imagem ela vai de menos A até A, a gente chega à conclusão que A
vale 1,5. Questão 2. Há milhares de anos, os homens sabem que a Lua tem alguma relação com as marés. Antes do ano 100 a.C., o naturalista romano Plínio escreveu sobre a influência da Lua nas marés. Mas as leis das físicas desse fenômeno não foram estudadas, até que cientistas como Isaac Newton descobriram a gravitação no século XVII. As marés são movimentos de fluxo e refluxo das águas, e ele coloca aqui, sendo a maré representada por uma função periódica, que é descrita por A é igual a 1,8 mais 1,2 seno disso aqui. O que é que esses parâmetros fazem? Na função seno, esse A joga para cima, né, porque é positivo. O 1,2 altera a amplitude. O 0,5π altera o período. E esse 0,8π joga para a direita ou para a esquerda. Mas ele quer, aqui, olha a pergunta dele, as alturas máximas e mínimas. O que é que a gente vai ter se eu quero a altura máxima e a altura mínima? Eu posso chegar aqui e simplesmente usar o fato que quando a gente tem seno ou cosseno de x, ele varia de quanto até quanto? De -1 até 1. Então, para a gente identificar aqui a imagem, basta substituir. O seno, ele varia de -1 até 1. E quando eu multiplicar por 1,2, ele já vai de onde? De -1,2 até 1,2, ok? E agora, quando a gente, por exemplo, somar 1,8, essa imagem vai de 1,8 menos 1,2 até 1,8 mais 1,2. Não é verdade? Então, qual é a imagem? 1,8 menos 1,2 dá 0,6. E 1,8 mais 1,2 dá 3. Então, significa dizer que a altura mínima é 0,6 e a altura máxima é 3, cuja resposta está na letra A. Se liga qual foi o único fato que a gente precisou para achar o valor máximo ou o valor mínimo dessa função. Nós precisamos apenas usar que o seno ele varia de -1 até 1. E substituindo -1 e 1, nós conseguimos encontrar os valores máximo e mínimo da altura da maré. A questão 3 diz o seguinte: a partir do solo, o pai observa seu filho numa roda gigante. Considere a altura A em metros do seu filho, onde T é o tempo dado em segundos e a medida angular em radianos. Assim sendo, a altura máxima e mínima e o tempo gasto para uma volta completa. Como é que é chamado o tempo gasto para uma volta completa? É o período. O tempo gasto para dar uma volta completa, a gente sabe que é o período da função. E o período da função, como é que ele é dado, o período da função? O período da função, a gente sabe que é 2π sobre k. K é quem multiplica a variável. No caso, como a variável é t, quem vai multiplicar o t aqui é quanto? É π sobre 18. Então, a gente vai ter 2π dividido por π sobre 18. Como é que a gente faz isso aqui? Repete a primeira, que é 2π, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 18 sobre π. Dá para cancelar alguma coisa, Rui? Sim. Dá para cancelar o quê? Dá para cancelar π com π, e que a gente vai ter o seguinte, o que é que a gente vai ter? 2 vezes 18, 36. Qual a unidade do período? É a mesma unidade da variável, ou seja, 36 segundos. O período é 36 segundos. Na verdade, até já conseguiria aqui achar a alternativa. Mas vamos encontrar a altura máxima e a altura mínima. Para encontrar a altura máxima e mínima, basta usar o fato que o seno de um arco, ele varia de quanto até quanto? De -1 até 1. O valor mínimo é -1 e o valor máximo é 1. Se nós chegarmos aqui e já substituirmos isso aqui, ó, o seno variando de -1 até 1, quando a gente multiplica por 4, ele já vai variar de quanto até quanto? De -4 até 4.
porque vai ficar de menos 4 até 4. E agora, quando a gente somar 12,6, vamos ficar 12,6 menos 4, 12,6 mais 4. Então, nós vamos ter que a imagem da função vai ser 8,6, que é a altura mínima, e 16,6, que é a altura máxima, cuja resposta se confirmou, realmente era a letra E. Na questão 4, temos: nos seres humanos, a falta de vitamina D é associada ao risco de câncer, obesidade e uma série de outras doenças. Em certa época do ano, em determinada localidade, percebeu-se um aumento de casos de doenças associadas à falta de vitamina D. Nesse sentido, um estudo realizado modelou o número de horas da luz solar dessa localidade, em função do tempo. Vê, o número de horas vai ser 12 menos 2,8 seno de 2π sobre 12 vezes t. Dessa forma, 1º de janeiro é t igual a 1, ok? E 2 de janeiro t igual a 2 e assim sucessivamente. Até 31 de julho, por exemplo, 212. Aí ele quer que você responda isso. A gente está meio sem espaço aqui. Então vamos fazer isso aqui. Ó. O que é que a gente tem? Ele quer o dia com o menor número de horas. Primeira coisa que a gente vai fazer é achar a imagem dessa função. Para a gente encontrar a imagem dessa função, a gente sabe que o seno ele varia de menos 1 até 1. Se a gente multiplica por 2,8 ou por menos 2,8, ele vai de menos 2,8, até 2,8. E se nós somarmos 12, vamos ficar com o quê? 12 menos 2,8 até 12 mais 2,8. Ou seja, 12 menos 2,8 vai dar 9,2 horas. E aqui 14,8 horas. Não é verdade? Beleza? Tá massa, né? Já dá, ó. O número mínimo de horas, realmente, o número mínimo de horas é 9,2. Então isso aqui já é verdadeiro. Jogando pelo resultado aqui, né? Aí ele quer saber aqui, ó. O dia que possui o maior número de horas, o maior número de horas é 14,8. E o dia que possui o maior número de horas, de novo aqui, ó. Ele falou nisso aqui. Então vamos ver aqui, né? Também falou sobre o período da função. Como é o período? O período a gente sabe que é 2π sobre k. K é quem multiplica a variável x, que no caso é a variável t. Tudo isso aqui é o nosso k, não é verdade? Isso é o nosso k. Então vai ser 2π. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 212 sobre 2π. Cancelo 2π com 2π. 212. Ok? Dias, né? Se repete a cada 212 dias. Então, tá falso isso. Não é verdade? 2π sobre k e não 2π. Agora vamos lá. O dia que possui o maior número de horas. O maior número de horas, nós sabemos que é quanto? 14,8. Então eu vou fazer 12 menos 2,8 seno de quanto? 2πt sobre 212. Isso eu quero que seja 14,8. Quando jogar esse para cá, a gente vai ficar com
é 2,8. Dividido por menos 2,8, nós vamos ter que o seno de 2πt sobre 212 tem que ser igual a menos 1. Mas quando é que o seno é menos 1? Seno é menos 1, se liga que o seno vai ser 1 aqui, não é verdade? Esse é o eixo dos senos. Esse é o eixo dos senos. Aí o seno aqui é 1, seno é 0, seno é menos 1. Seno é menos 1 em 3π sobre 2. Então, a gente sabe, ó, vamos colocar aqui direitinho. Vamos colocar aqui que seno de quanto? De 3π sobre 2 é menos 1. Se o seno de 3π sobre 2 é menos 1, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter o seguinte, que 2πt sobre 212 tem que ser igual a quanto? 3π sobre 2. Não é verdade? Vai cancelar o π. Vai 212 dividido por 2 dá 106. Dá 53 vezes 3. Então dá 159 dias. 159 dias. Se a gente obteve aqui 159 dias, o que é que a gente vai ter? Isso aqui já é verdadeiro. Já é verdadeiro também. Mas ele disse que o maior número de horas ocorreu no mês de quanto? O dia que possui o maior número de horas com luz solar ocorreu no mês de fevereiro. Vê, ó. Mês de janeiro, a gente tem quantos dias em janeiro? 31. Não é verdade? Aí o mês de fevereiro, ele vai ter no máximo 28. Então, se o mês de fevereiro com 28, 31 com 28 dá quanto? Dá 59. Então, o maior número de horas ocorreu bem depois, porque ocorreu com 159 dias. Então, isso aqui vai ser o quê? Falso. Então, como é que ficou? Verdadeiras são quais? Verdadeiras é a segunda e a quarta. Se verdadeira é a segunda e terceira, se é a segunda e terceira, a resposta está na letra C. Na questão 5, temos, em um modelo para descrever o processo respiratório, considera-se que o fluxo do ar, F na traqueia, em ambos os sentidos, inspiração e expiração, e a pressão interpleural é dado por F de T igual a seno de ômega T. E a pressão é C menos B vezes F de T mais K sobre ômega, em que K, A, B e C são constantes reais positivas. E ômega é a frequência respiratória. O fluxo máximo de ar na traqueia é igual a A. Essa função, fluxo, ela é dada em função do seno. A gente sabe que o seno varia de quanto até quanto? De menos 1 até 1. Se o seno varia de menos 1 até 1, significa dizer que o fluxo ele vai variar A vezes menos 1, de menos A até A. Então é como se esse fosse o fluxo mínimo e esse o fluxo máximo. Então essa primeira alternativa, ela está correta, essa primeira afirmação. Ok? Agora, ele quer a pressão em função do fluxo. A pressão está em função do fluxo, mas o fluxo é em função do tempo. Então a gente vai substituir aqui. Se liga nessa segunda que a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu primeiro vou achar quem é F de T mais K sobre ômega. Isso aqui vai ser, ó, é só olhar para aqui. A gente sabe que F de T é A vezes o seno de ômega T. Então, se eu substituir aqui por essa expressão, eu também tenho que substituir aqui por essa expressão. Então, vai ser A vezes o seno de quanto?
de ômega vezes a variável aqui, que no caso é essa expressão, T mais K sobre W. Então, nós vamos ter que é A vezes o seno. O que é que a gente pode fazer aqui? Distribuir, né? Se a gente vai distribuir esse valor aqui, ó, ômega T e ômega K sobre ômega, ou seja, vai cancelar esse ômega aqui e vai ficar com ômega T mais K. Ok? Aí o que é que a gente vai fazer agora? Substituir a pressão em função do tempo vai ser C vezes menos B vezes isso aqui, que vai ser A seno de ômega T mais K. Isso é igual a isso. Então, afirmativa verdadeira. As funções f e p têm o mesmo período? Como é o período da função? O período a gente aprendeu que é 2π sobre k. K é quem multiplica a variável. No caso é 2π sobre ômega. Por quê? O período é 2π sobre ômega. Porque o período do fluxo, quem multiplica a variável é o ômega. Então é 2π sobre ômega. E esse aqui também, quem multiplica a variável é o ômega. Então o período é 2π sobre ômega. Elas têm o mesmo período. Quarta afirmação. Sempre que o fluxo de ar na traqueia for nulo, a pressão interpleural será máxima? Quando é que o fluxo na traqueia é nulo? Essa função f de t igual a A seno de ômega t, ela vai ser zero se ela for nula. Significa dizer que o seno de ômega t é nulo, não é verdade? Mas para o seno de ômega t ser nulo, não garante que o seno de ômega t mais k também é nulo. Se esse k, por exemplo, fosse 2π, aí seria nulo e nulo. Mas ele quer mais do que isso, ele quer esse seno nulo e esse seno máximo. Não garante que se o seno de ômega t é nulo, esse seno aqui assume valores do tipo -1 ou 1. Porque se fosse -1, ficaria menos com menos, mais, aí seria máximo. Até porque, ó, a pressão máxima, ela ocorre quando isso é -1, que vai ser C mais B vezes A. Não é verdade? E a pressão mínima, ocorre quando isso aqui for 1, o seno for 1, que vai ser C menos B vezes A. Então, o que é que acontece? Se o seno de ômega t for zero, o fluxo é nulo. Significa dizer que a pressão será máxima? Não necessariamente. Então, não podemos afirmar isso. Então, aqui seria falso.